Olá, amados. Hoje vamos conversar aqui sobre um assunto assim de suma importância, assim, sobre a sociedade desde os tempos remotos, né? Então vamos conversar aqui sobre maturidade e relacionamento, né? Então o homem, né? O homem sempre chocou a sociedade, né? Com suas assim aberrações, insegurança, ciúmes, né? Da beleza feminina. Né? Esses homens assim nasceram de mulheres, né? E mesmo assim ele as condena, né? Mostra assim um desrespeito assim nauseante diante e perante o sexo feminino, né? Então a razão é clara, né? Eles têm medo das mulheres, né? Medo e fascínio. Uma sociedade assim feita pelo homem, onde a mulher não é levada em consideração, né? Na China por muito tempo mesmo, se acreditou que não existia alma na mulher, né? E ela somente era somente um corpo e matá-la não era assassinato, né? E portanto matar assim a sua própria esposa não era crime, né? E era como assim destruir um objeto, destruir uma cadeira. Não quero mais essa cadeira, e destruía, né? E o homem assim era proprietário da mulher e podia matá-la, né? Assim como foi por muito tempo com os escravos, né? E ainda continua sendo em muitos países, ainda continua sendo com a mulher, ainda com os negros, né? Com os homossexuais de todas as denominações que vêm deles e, e com os animais, né? Muita crueldade, né? Não tem alma, podemos destruir, né? A ignorância do homem, né? A ignorância e o egoísmo, né? Então, a mulher ainda, na maior parte do mundo, é vista como uma coisa e não um ser, né? E como claramente a gente vê isso nas religiões também, porque as religiões estão assim também com medo da mulher, né? Você vê assim que algumas religiões assim claramente como desfiguram a mulher, né? Não pode usar tal roupa, não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, tem que deixar o cabelo crescer até lá no pé. Eles vão desfigurando a mulher, né? Medo do sexo, né? São assim contra o sexo, né? E quanto mais se reprime o sexo, mais você fica estúpido, né? Porque se a gente vai vivendo cada fase assim a seu tempo, nós vamos chegando assim numa idade avançada, onde algumas coisas vão cessando, né? Já vão cessando, mas não é porque você não faz mais porque não quer, ou você não faz porque é feio, não faz mais porque não deve, não, porque elas vão cessando, porque você viveu tudo ao seu tempo, né? Você não reprimiu nada, você não se castrou, né? Então, e quando você força a essa situação sem estar pronto, você fica estúpido, né? E assim como o homem ou a mulher, quando faz algo em exagero, né? Vai lá na academia, cria tantos músculos excessivos no corpo, seja no homem ou seja na mulher, ficam estúpidos, né? Estúpidos, né? Ficam feios, ficam deformados, né? Ou quando você faz sexo em exagero, ou quando
Ou quando de repente você tem traumas violentos e se casa e não quer fazer sexo com a sua esposa, isso acontece também. Acontece, Maristela, de homem não querer fazer sexo quando se casa. Ou tem homens que se casam com traumas violentos, né? E homens assim que nem deveriam ter se casado, mas se casaram pela sociedade, medo da família, da represália dos amigos, então ele não sai do armário. Ele casa e não faz sexo com a sua mulher, né? Então existe assim estupidez de todas as formas nos relacionamentos, né? E quando você reprime a natureza, é um esforço assim tão idiota que fatalmente você está destruindo a sua inteligência, né? Os Jainas dizem que a mulher está assim condenada devido ao seu corpo feminino. Você vê assim quanta ignorância na sociedade, né? Quanta ignorância na cabeça do homem, né? Engraçado que parece que eles estão contra Deus, não estão? Né? Pregam tanto Deus e estão totalmente contra Deus, né? E o mundo, assim, ele continua machista. Ah, isso foi no passado? Não, o mundo continua machista, né? O muçulmano pode casar lá com 4 mulheres se ele quiser, né? Ele tem permissão até do Alcorão, né? E a mulher vem assim por séculos sendo ferida em seu mais profundo ser, né? A dor e a humilhação que a mulher assim tem passado são 1000 vezes maior do que o homem assim jamais conheceu, né? A mulher é apenas uma sombra em muitos relacionamentos ainda hoje, Maristela, ainda hoje, ela é apenas uma sombra, né? O homem, assim, é um animal, assim, mais libidinoso da face da terra, né? Ele tem, assim, desejos sexuais intensos. Às vezes o homem casa, não faz sexo com a esposa em casa, mas ele continua na perversão na rua, fazendo com outras mulheres ou outros homens, né? E ainda vou longe, tem uns que ainda sentem prazer de fazer até com animais, né? Há mais sujeira em relacionamentos do que o ser humano possa compreender, né? Ou imaginar, né? E o homem, assim, quanto mais vazio ele é, quanto mais trauma ele tem com a primeira mulher da sua vida. Quem é a primeira mulher da vida de um homem? É a mãe. Dependendo dos traumas que esse homem carrega desde o útero materno, tem o trauma do nascimento, o trauma da primeira infância, dependendo dos traumas que foram violentos com essa mãe, e de alguma forma ele tenta esconder para baixo assim do tapete da sua alma, né? Isso vai repercutir na sua vida através assim de traumas, transtornos, né? É por isso que vem aí muitas crianças confusas, problemáticas, autistas, né? Mães assim que tiveram seus filhos e por estar num relacionamento já ruim com o companheiro, começa já a rejeitar o filho desde o ventre materno, né? E às vezes tem fetos que não aguentam essa rejeição, então vem o chamado aborto espontâneo, né? É uma confusão mental dentro dos pensamentos do cérebro dessa mãe, né? E muitos conseguem ter força, tem uma ajuda astral aí para que nasça, mas
vai ficar autista em vários graus, né? Então, dependendo de quanto tempo ele passou por essa rejeição, outros vão ser tão fracos na personalidade, no caráter, que a primeira droga que é oferecida a ele, ele pega correndo, como se fosse a mamadeira dele, o peito materno, e ele não larga mais, né? Então, como é importante o ser humano se conhecer, né? O autoconhecimento, o ser humano se instruir, procurar boas terapias e entender por que ele tem um vazio na alma. Da onde vem aquele vazio na alma? Que ele vem projetando no companheiro, que ele vem projetando na companheira, né? Maltratando tanto a sua companheira, né? Porque o mundo continua machista, né? E a mulher em muitos relacionamentos, muitos, ela é apenas uma sombra ali, né? O homem mantém assim a mulher como escrava em muitos relacionamentos. E uma escrava não pode ser amiga. Então ele tem uma inimiga dentro de casa, ou vice-versa, um inimigo dentro de casa, né? E o homem assim que necessita assim de muitas mulheres, né? Ele é muito influenciável, né? Então às vezes ele tem uma em casa que é chamada essa é a matriz, né? Aí ele sai, encontra com vários outros homens machistas que vão perguntar para ele quantas filiais você tem. O homem tem que ter filiais, né? Ele tem a matriz, ele tem as filiais. E se ele é influenciável, se ele já tem um vazio dentro do peito dele e traumas violentos com a primeira mulher da vida dele, que é a mãe, né? E ainda, às vezes, os traumas são ainda mais remotos, que pode estar vindo de outras existências, também com mulheres, né? E então ele vai ter relacionamentos assim nojentos fora de casa. Né? Às vezes ele mantém uma lá fixa, né? Provavelmente essa mulher que ele mantém de forma fixa também é excessiva em alguma coisa, né? Às vezes no corpo, em alguma atitude, sempre ela vai ser excessiva, porque ele também é excessivo. Então, eles se grudam pela sintonia doentia, do excesso, né? Eu sou vazio e você é vazia. Então, estamos se entendendo, né? Fora as outras que ele vai pegar e descartar feito coisas. Que ele tem um trauma violento com a primeira mulher da vida dele, que é a mãe, né? Então, o homem que necessita assim, de muitas mulheres, ele é pobre, ele é vazio. Ele é pobre, ele é vazio, ele é inconsciente demais, né? E geralmente tem traumas assim profundo com a primeira mulher da vida dele, com a progenitora dele, com a mãe, né? Seja a mãe biológica, ou seja a mãe que o adotou, se ela também não é capaz de amá-lo, de dar um amor incondicional, aí se criam traumas violentos, né? Então, ele vai assim, enquanto ele não se livrar disso, ele vai continuar a tratar as mulheres feito assim, objetos e continuar chafurdando na lama do seu vazio, né? Na lama do seu vazio, né? E por isso a importância de uma boa terapia, não ter pressa, né? Quando o homem vem com esse sentimento de vazio, ou a mulher chega aqui com esse sentimento de vazio, não pode ter pressa, né? Tem que ir trabalhando aos poucos essas dores, até que tenha coragem de enxergar toda a realidade, né? Eles precisam identificar, assim, o trauma ou os traumas que vem projetando em todas as outras mulheres que ele encontra na sociedade, né?
O homem, assim, tenta não deixar a sua mulher, às vezes, se instruir, né? Ah, não precisa estudar, né? Eu tenho dinheiro para nós dois, não precisa estudar. Ou não vai trabalhar porque você vai ficar aqui cuidando da casa, né? Ou seja, vai ser a minha escrava eterna, né? Então, a mulher assim não consegue sentir amizade por esse companheiro, porque ela não é livre, né? Ela não é livre, então ela não consegue sentir amizade, né? Então, a mulher passa a odiar o homem, né? Ou os homens na sociedade. Porque sabe que quando ele vem assim com aquelas palavrinhas doces, né? Amor, amorzinho, né? Mas eu gosto tanto de você, querida. Ah, fofa, você é uma fofinha, né? E vem com aquela falinha mansa que você nem escuta o que ele tá falando, né? Se for pelo telefone, então, você fica maluca, você põe o telefone lá, o celular lá dentro do ouvido e você não escuta, porque ele fica com a falinha mansa, né? Apenas prefácios da cobiça sexual. Mulheres, acordem, acordem, né? Apenas prefácios da cobiça sexual. Então, é um grande milagre a mulher ter sobrevivido até aqui, né? Estando numa sociedade onde religiões, governos, leis, divisões sociais, tudo são todos feitos pelo homem, né? E uma vez assim, em muitos relacionamentos assim que o homem já não sente mais nada pela mulher, né? Mas ele fica ali para não dividir os bens, ou se ele tiver que sair dali, talvez ele tenha que deixar mais para ela, porque já tem poucas condições financeiras, e ele fica lá agarrado para não dividir os bens, para não enfrentar a sociedade, não enfrentar os amigos, né? E então continua ali naquela estagnação, né, com a mesma pessoa. Isso nada mais é também do que prostituição. Fica muito feio, né? Se você conhece pessoas, eu conheço pessoas assim, eu vejo assim, como ele fica feio, como ela fica feia, né? São pessoas que ficam muito feias e começam a desencadear assim doenças aberrantes, precisam passar por mutilações, cirurgias assim de reposição ali, às vezes colocar até parafusos, ferros dentro do corpo, que vão ficando feios, né? E, e lembrando assim que ainda hoje se pratica mutilamento do clitóris feminino, né? Em mais de 30 países da África, né? No Oriente Médio, né? Leste europeu, Áustria e por aí vai, né? E quando esse mutilamento não é feito assim fisicamente, tem muitos homens que mutilam suas esposas dentro de casa. Como assim, Maristela? Né? Não fisicamente, mas psicologicamente eles mutilam, né? Tipo assim, faz um sexo bem rapidinho, onde a mulher não teve tempo nem de se lubrificar. Então machuca ele e machuca ela, né? Aí a mulher começa a não querer mais fazer sexo, porque ela não sente prazer, apenas dor, e que foi usada, né? Quem tem animais dentro de casa, assim, eu tenho assim muitos gatos dentro de casa, né? E o macho pega aqui, ó, pega aqui na fêmea. E se ela tenta sair, ele morde, às vezes arranca até o pelo dela aqui, arranca até o pelo dela aqui. Ele morde, né? E o pênis do gato, ele é como assim um espinho, por isso que ela grita, né? O machismo, né? Ai, a gata fica lá, até a gata, essas mulheres adoram fazer escândalo. Olha, a gata fica lá gritando no telhado, ela tá gritando de dor, imbecil. De dor, seu imbecil. Porque o pênis do gato, ele é como um espinho. E elas não querem fazer aquilo,
né? Elas são obrigadas a fazer aquilo, porque sexo deveria ser amor, um encontro de almas, e passa a ser uma estupidez, né? E tem muitos homens que são como esses animais, né? Usam a mulher como coisa. A mulher leva no mínimo 15 minutos, no mínimo 15 minutos para lubrificar, para haver lubrificação, para começar a despertar aquele desejo. E o homem, antes dos 15 minutos, já fez tudo e deitou e dormiu. A estupidez, né? Aí não sabe porque a mulher vira as costas para você, porque a mulher fala que tem muita dor de cabeça, dor nas pernas, tá passando mal, né? Porque há muita estupidez no relacionamento, né? E o homem às vezes não faz direito porque é ignorante, mas às vezes a ignorância dele vai além. Se eu deixar minha mulher gostar, eu posso não dar conta, né? Veja quantos sentimentos absurdos existem dentro de um relacionamento, né? E lembrando aqui, sabe, que uma coisa muito importante, eu vou fazer um vídeo depois só sobre essas doenças femininas da mulher, mas gostaria de colocar aqui também que mulheres que têm, assim, endometriose, né, sempre foram molestadas, às vezes num passado remoto, às vezes nos tempos atuais e às vezes no tempo remoto e atuais também. Então você só vai curar isso dentro de uma boa terapia de regressão de memória. Sem uma terapia de regressão de memória, você não vai curar esses traumas e você vai continuar tendo endometriose, né? E homens, né? Homens, escuta esse vídeo várias vezes, divulguem, né? Compartilhem. Homens, que nojo, né? A gente passa assim por situações assim muito delicadas nas redes sociais também, né? O homem vai lá, ele adiciona você, ele solicita amizade, aí ele fica bombardeando você ali, né? Com assim, com coisas nojentas, né? Diz que está apaixonado por você, ele nem fez amizade com você, ele já está apaixonado. Olha o vazio que está dentro do homem, né? Ele fica mandando não sei quantas figurinhas por dia. E às vezes eu me divirto um pouco, sabe? De não responder nada, mas tem hora que começa a ficar muito lixo no nosso computador. Muito lixo no celular. Então eu vou e bloqueio. Porque o infeliz está vendo que não tem resposta, ele continua. Tem homens ali que ficam assim meses. Eles não se mandam, né? Que nojo, né? E, sabe, hoje assim, eu só me envolveria com um homem ou com homens que já se definiram a sua prioridade ética, e não que ficam atirando para todos os lados, né? E encontrar o seu modelo, né? Sabem o que querem, definiram a sua trajetória, né? Se você quer sair aqui desse planeta Terra, né? E ter uma reencarnação melhor, ou talvez sentir que seja uma das últimas ou até a última, e que você já vai reencarnar talvez em um outro planeta, até que não seja o sistema solar, que é a Terra, você precisa ter dignidade, você precisa ter ética, você precisa trabalhar o seu vazio e deixar de achar que outras mulheres são coisas, objetos, sem alma, ou outras pessoas são diferentes de você, como o negro, como os homossexuais, os transformistas, os bissexuais, as crianças, os animais, são muito melhores que muitos homens, né, por aí, né? E
E são, assim, pessoas que, assim, que você tem que ser uma pessoa que já não incomoda ninguém. Se você manda um monte de mensagem para a pessoa no dia, você está incomodando. Participe da página infeliz, ou infeliz também. Né? Tem mulheres infelizes também. Em vez de participar da página, curtir o vídeo, compartilhar o conhecimento, agradecer o que está recebendo sem pagar por nada, né? Nos textos assim que a gente tenta acordar o máximo que pode as pessoas, ao invés de participar da página, não fica lá enchendo o saco nas mensagens ou no WhatsApp, né? Então, você, para se tornar uma pessoa melhor, você tem que passar a não incomodar ninguém, né? Participe das coisas de formas sociais como os outros participam, né? Sempre ganham comigo. Esses que estão ali juntinho comigo desde o início, né? Sempre ganham. E sempre ganho com o universo, né? Então presta atenção, quando você ainda tem ciúmes, arrogância, inveja, orgulho, exagero nas suas atitudes, você está muito longe de ser um homem de ética, né? Há um enorme vazio ainda dentro de ti. Imaturidade espiritual é quando você tem muitos traumas ainda a serem assim resolvidos em terapia. E maturidade espiritual é quando você já valoriza a si mesmo, procura por coisas mais concretas, não investe tanto mais no efêmero, na superficialidade. E como você assim já, quando você já se equilibrou, você não consegue mais se relacionar com pessoas em desequilíbrio e vazio emocional. Não dá. Eu digo isso assim para os meus amigos, para os meus pacientes, eu deixo muito claro isso, né? Que você não consegue se relacionar com pessoas aí fora na sociedade, você vê claramente o desequilíbrio social. O desequilíbrio, o vazio que está ali emocional, né? Na alma dele também. É a lei da atração, né? Você não se atrai por porcaria, por homens nojentos, né? Então, procure ajuda terapêutica se você se vê nessa situação, né? Mas vai na terapia com humildade, e uma verdade, uma verdadeira, uma vontade verdadeira, realmente em se conhecer. Gratidão. Amor sempre.